Olá, hoje vamos falar sobre avaliação de estoques. A avaliação de estoques, ela é feita inicialmente a partir da escolha do regime de controle contábil que a empresa vai adotar. Esse regime de controle, ele pode ser um regime de inventário permanente ou inventário periódico. Esse inventário permanente, ele vai dar a saída do produto a cada venda, a cada retirada do estoque. O regime do inventário periódico a prestação de contas, ela ocorre num período determinado do mês, mas não quer dizer que esse controle não seja dado em função da data que houve aquela venda, por exemplo. De acordo com Silva, a forma de controle desse estoque vai interferir na demonstração dos resultados do exercício daquela empresa. Por quê? Porque potencialmente isso pode estar relacionado ao quanto maior pode ser o valor da avaliação dos estoques, ou seja, o valor final de que se tem estoque em termos de saldo, quantidade e valor. E se esse valor for mais alto, a tendência então é que você possa ter um valor do custo das mercadorias vendidas, o CMV, menor. Tendo um CMV menor, lembrando custos menores, isso pode implicar um maior resultado do teu exercício, por consequência, pode acarretar num maior valor do imposto de renda a ser recolhido, a ser pago por essa empresa. De acordo ainda com o autor, algumas empresas preferem, na sua contabilidade, demonstrar um valor menor de lucro, porque isso gera um pagamento menor de imposto de renda. Já outras organizações, elas precisam valorizar o seu nome, as suas ações no mercado, por exemplo. Sendo assim, elas precisam demonstrar um maior valor no lucro, porque esse pode ser distribuído aos acionistas. Então, é necessário que os administradores, de cada empresa, eles escolham entre aqueles métodos de avaliação de estoques que são permitidos de serem utilizados, aquele que possam atender às necessidades da organização e, claro, às exigências fiscais também. E aí existem alguns métodos que podem ser utilizados. Então, o objetivo da avaliação dos estoques é a determinação dos custos adequados às vendas, de forma que esse custo, apropriado seja calculado e, posteriormente, uma prestação de lucro adequado seja formalizado. Existem alguns métodos na contabilidade e gestão de estoques que podem ser utilizados e eu vou abordar aqui para vocês os 3 principais mais citados na área acadêmica e também por muitos gestores. Então, esses métodos da contabilidade e também servem com a gestão dos estoques. Então, eles vão permitir estabelecer o custo das mercadorias vendidas, ou seja, o preço que a mercadoria foi comprada quando entrou nesse estoque. No momento de vendê-las, essas mercadorias, elas geram uma receita dessas vendas, sendo que o lucro dessa transação, ele é mensurado quando a gente subtrai esses custos. Então, PEPs, UEPs e custo médio são métodos que eles medem contabilisticamente os produtos idênticos que são vendidos, mas que antes foram comprados aos fornecedores, por diferentes preços, em épocas diferentes também. Se eles vêm de um mesmo lote, então você compra um lote, um conjunto, então é importante que seja identificado de qual lote aquele item pertence. Então vamos ao primeiro método. Primeiro a entrar, primeiro a sair, também conhecido como FIFO, First In, First Out. Esse método atribui o custo da mercadoria vendida ao preço de compra mais antigo em estoque, para esse mesmo produto. É por este método que o custo das mercadorias vendidas são deduzidas das vendas na demonstração dos resultados de exercícios exigido pela Receita Federal. O segundo método é o último a entrar, primeiro a sair, também conhecido como LIFO, Last In, First Out. Este é o método contrário, pois as últimas mercadorias adquiridas vão ser as que valorizam as vendas, ou seja, vão ser dadas baixas primeiro no estoque. Para a contabilidade, contudo, esse não é um método autorizado pelo governo pelo fato de que,
considerando o aumento dos preços, os gastos serem maiores, essa é uma tendência, e assim o lucro e os impostos a serem pagos podem ser menores, né? Então, considerando que esse custo da mercadoria comprada por último é maior, as empresas vendem valores acima dos seus gastos e isso aumentaria também a inflação no país. Custo médio é um método alternativo de mensurar o valor de estoque da empresa sem seguir uma ordem cronológica. Então, do valor dos custos de cada mercadoria é calculada uma média ao somar diferentes preços de aquisição do produto e essa soma é dividida por essa quantidade em estoque. O resultado é um custo médio da mercadoria estocada. Então, vamos aprender um pouco na prática como seria o uso desses métodos. Então, a gente tem esses dados aqui. Saldo inicial de 20 unidades, avaliada em R$ 1,80 a unidade, isso na data 1. Uma compra de 80 unidades ao preço unitário de R$ 2,00 na data 5. Compra de 50 unidades ao preço unitário de R$ 2,20 na data 8. Venda de 30 unidades na data 9. Venda de 40 unidades na data 10. E compra de 60 unidades ao preço unitário de R$ 1,70 na data 15. Método PEPS. Então, eu apresento aqui para vocês a figura dessa tabela preenchida utilizando o método PEPS. Então, podemos ver aqui um saldo inicial, quando a gente olha para a coluna de saldos, numa quantidade de 20 unidades a um preço de R$ 1,80 com um valor total de estoque de R$ 36,00. Depois, na coluna de entradas, na data 5, entra uma quantidade de 80 peças a um preço unitário de R$ 2,00, um valor total de R$ 160,00. Então, o saldo em estoque aumenta de 20 unidades para 100 no total, como podemos ver, e o valor do estoque vai para R$ 196,00. Na data 8, ocorre uma compra de 50 unidades a R$ 2,20 cada uma, ou seja, um total de R$ 110,00. Na data 8, ocorre uma compra de 50 unidades a R$ 2,20 cada. Então, o estoque aumenta em 50 unidades, ou seja, um saldo total agora de 150 unidades, num valor total de R$ 306,00. Na data 9, ocorre a primeira venda, uma quantidade de 20 peças, o que a gente teria do nosso saldo inicial. Então, vão ser dadas baixas em 20 peças a R$ 1,80, esgotando aquele lote. Também na data 9, vai ocorrer uma saída de 10 peças, no valor unitário de R$ 2,00 cada. Então, damos baixas no primeiro lote do dia 5. Então, vai sair um total de 30 peças. Então, a quantidade de estoques cai de 150 para 120 peças. Do valor total de R$ 306,00, baixamos para R$ 250,00. No dia 10, ocorre uma venda de 40 unidades. Essas 40 unidades sairão ainda do lote do dia 5/7. Por quê? Porque foi um lote de 80. Saíram deles 10 peças, restando 70 peças a R$ 2,00 cada. Então, vamos dar uma saída de 70 menos 40 peças, restará desse lote 30 unidades a um preço unitário de R$ 2,00. Do total de 120 unidades que tínhamos, restará agora 80 unidades em um valor total de R$ 170,00. No dia 15, ocorreu uma nova compra de 60 peças a R$ 1,70 cada. Então, esse saldo aumenta para 140 unidades, 80 mais 60, 140, em um valor total de R$ 272,00. Então, resumo: saldo físico 140 unidades, saldo financeiro do método PEPS, ou valor final do estoque, R$ 272,00. Para ficar claro, a baixa no estoque, ou seja, as saídas, é feita pelos preços das primeiras compras. Se você observar nessa tabela, os preços das últimas compras é quem define esse estoque final. Então, o método de avaliação de estoques PEPS é aceito pelo fisco. Método EPS. Nesse caso, o último lote a entrar será o primeiro a sair.
Lembrando, temos um saldo de 20 unidades em um valor total de R$ 36,00, com cada unidade num preço de compras de R$ 1,80. No dia 5, haverá uma entrada de 80 unidades a R$ 2,00 cada. Então, nosso saldo sobe para 100 peças, R$ 196,00. No dia 8, há uma entrada de 50 unidades a R$ 2,20 cada. Nosso saldo aumenta de 100 unidades para 150, num valor total de R$ 306,00. No dia 9, ocorrerá uma saída, uma venda de 30 peças. Como eu devo usar o último lote, ele sairá da entrada do dia 8, onde cada peça foi comprada a R$ 2,20. Sendo assim, daremos baixa em 30 unidades a R$ 2,20 cada uma. Então, o nosso saldo será agora de 120 unidades, onde do lote de 50 peças a R$ 2,20 restarão 20 peças. Nosso saldo total, 120 unidades a R$ 240. No dia 10, deve ocorrer uma saída de 40 peças. 20 sairão do saldo restante do lote de R$ 2,20 e as outras 20 unidades sairão do lote imediatamente anterior de R$ 2,00 a unidade. O saldo será de 80 unidades a um valor total de R$ 156,00. No dia 15, haverá uma nova compra de 60 peças a R$ 1,70 cada. Nosso estoque agora será de 140 unidades a um valor total de R$ 258,00. Nosso saldo final, 140 unidades, a um valor total de R$ 258,00. Ao contrário do PEPS, a avaliação de produtos no WEPS é feita pelo preço das últimas compras realizadas. Sendo assim, não é aceito pelo fisco. O método do custo médio, ele tem uma execução bem simples. Não há uma preocupação de dar saídas em função de um lote específico. A cada nova entrada é feita uma média aritmética desse valor, desse preço de custo unitário. Por exemplo, tínhamos aqui um saldo inicial de 20 peças, onde cada uma foi comprada a R$ 1,80. Depois, ocorreu na data 5 uma compra de 80 unidades, num valor total de R$ 160,00. Sendo assim, 20 unidades mais 80, teríamos 100 unidades no total e um valor de estoque de R$ 196,00. Quando dividimos R$ 196,00 por 100 unidades, o valor unitário, custo, preço unitário seria de R$ 1,96. No dia 8, uma nova compra de 50 unidades a um preço unitário de R$ 2,20 é realizada. Nosso estoque sobe então para 150 unidades e o valor total desse estoque é R$ 306,00. R$ 306,00 dividido por 150 unidades, o custo unitário será de R$ 2,04. Depois ocorrerá uma saída de 30 peças, então a este custo unitário médio de R$ 2,04. No dia 10, ocorrerá uma nova venda de 40 unidades, também nesse custo unitário de R$ 2,04. Sendo assim, o saldo seria atualizado em 80 peças a R$ 163,20 em um valor total e cada unidade a um custo unitário de R$ 2,04. No dia 15, uma nova compra é realizada, em 60 unidades a R$ 1,70 cada peça. Sendo assim, o saldo do estoque é atualizado. Valor do estoque de R$ 265,20 e um custo unitário de R$ 1,89. Caso uma nova saída fosse registrada, o valor do custo unitário seria, neste caso, de R$ 1,89. Você só recalcula esse valor de preço de custo unitário quando uma nova entrada ocorre. Caso só hajam saídas, você utiliza esse valor de R$ 1,89. Nosso saldo físico, 140 unidades, o saldo financeiro, R$ 265,20. Numa comparação dos três métodos, é possível observar que o método PEPS é aquele que apresenta um
menor custo da matéria-prima vendida. Podemos comparar os três métodos. É possível observar que o PEPS é o método que fornece o menor custo das mercadorias vendidas. Quanto ao valor final do estoque, o método PEPS é aquele que apresenta o maior valor final do estoque. O método EPS é o que apresenta o menor. E o custo médio é exatamente aquele método que permanece comparando os dois modelos numa média de valor tanto para o valor do estoque quanto para o custo da matéria-prima vendida, o CMV. Como escolher o modelo para o seu negócio? O PEPS ele é muito recomendado para empresas que trabalham com produtos perecíveis, uma vez que valoriza a utilização desse item mais antigo, isso evita perdas nos prazos de validade e desperdício. É também mais adequado para a tomada de decisão em questões gerenciais, porque o valor dos custos de produção ele acaba sendo mais próximo da realidade em comparação com os outros modelos. Quando há muita variação no preço de compra dos produtos, esse modelo também se mostra uma opção viável. Quando o preço da compra das mercadorias se eleva, os estoques são avaliados pelo valor da compra recente e o lucro poderá ser mais alto devido às deduções dos custos valorizados pelas primeiras aquisições. O EPS, por sua vez, apesar de ser um modelo interessante para um uso interno da empresa, ou seja, gerencial, ele acaba não sendo indicado devido ao fato de não ser uma alternativa para a contabilidade, para o fisco da empresa. Então, ele é uma opção que permite comparar os custos e as receitas. Esse tipo de informação pode ser útil para a gestão empresarial do negócio, porém supervaloriza o custo dos produtos vendidos, o que acaba reduzindo o lucro líquido da empresa. Sendo assim, não é um método que a Receita Federal permita ser utilizado pela área fiscal. O custo médio pode ser adotado nas empresas. O que justifica essa adoção é o efeito estabilizante que ele pode trazer, e inclusive uma forma de atualizar os valores de itens mais antigos que existam dentro da empresa, além de ser um método de fácil aprendizagem e aplicação. Dicas importantes: o método aceito pela Receita Federal é o PEPS, visto que é um modelo que apresenta o maior resultado e quanto maior esse resultado, mais a Receita vai arrecadar. O método de custo médio em período inflacionário sempre será um valor intermediário em comparação com os demais. Quando for calculado o valor do CMV, não interessa o preço de venda e sim o preço de compra, seja o custo de aquisição. E os métodos somente apresentam resultados realmente diferentes e impactantes em períodos inflacionários ou deflacionários, porque a base de cálculos é o preço de compras desses produtos. Vou deixar uma atividade de aprendizagem para vocês. Uma empresa apresentou as seguintes movimentações no último mês. Então, calculem por cada método qual o valor do estoque e o custo da mercadoria vendida e indique aquele que teve um melhor desempenho.